TCC geralmente é a última etapa da faculdade, uma etapa que muita gente não gosta, não dá bola, acha que não deveria existir e não sabe nem por que clicou nesse vídeo. Mas eu tenho a sorte de gostar de pesquisar e hoje eu quero compartilhar contigo algumas ideias, algumas dicas de como tentar gostar um pouquinho de pesquisar. Pelo menos aí pelo período do TCC. Se vai durar, depois a gente vê. Oi, eu sou a Marina, eu acabei de terminar meu mestrado e eu gosto de pesquisar, eu tive a sorte de ter tido um ótimo mestrado com ótimos amigos, eu sei que não é a experiência de todo mundo, mas eu gosto também da atividade de pesquisar. E eu quero compartilhar um pouco com vocês essa sensação aí de gostar de pesquisar e tentar compartilhar o que eu faço, talvez que dê uma ajudada aí para gerar esse sentimento, essa sensação de apreciação pela pesquisa. Bom, primeiro eu quero dizer que, na minha opinião, é muito interessante que a gente tenha esse TCC obrigatório no fim do curso. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, eu já conversei com várias pessoas que discordam de mim, porque dizem principalmente que não vão seguir na pesquisa, não tem interesse em fazer pesquisa, até entendem às vezes a função da pesquisa, mas não querem aquilo para a vida delas, acham que o trabalho final poderia ser muito mais útil, mais aplicado, mais direcionado para o mercado e para o que elas querem fazer realmente. Eu entendo, mas eu acho que algo que pode te ajudar, já que é obrigatório, é pensar assim, o TCC ele tem uma função no final do curso que é, se você vai fazer uma pesquisa empírica, aqui a gente está falando dos dois tipos de pesquisa que tem no direito, né? Então, se você vai fazer uma pesquisa empírica, ele tem a função de que você lembre, porque a gente já aprendeu isso lá no ensino médio, já aprendeu isso lá no colégio, mas é muito bom lembrar a importância que a pesquisa tem e o porquê dessa importância, ou seja, que você lembre ali do método científico, como é que se faz uma pesquisa e você volte a apreciar esse método de conhecer mais sobre a realidade. Porque isso vai te dar um senso crítico em relação às outras coisas da vida, mesmo que você não vá seguir para a carreira acadêmica. Você vai saber valorizar esse tipo de conhecimento, até quem sabe para aplicar esse conhecimento aí na vida prática depois da faculdade. Mas se você faz uma pesquisa dogmática, por exemplo, isso tem uma mega importância depois para sua atuação, como na advocacia ou, enfim, num trabalho público, porque com a dogmática você vai precisar concatenar seus argumentos, suas ideias, e tudo isso vai passar por uma banca, ao contrário do que tinha acontecido no restante da graduação, onde você era avaliado individualmente só por um professor ou uma professora. Uma banca inteira vai ver se a sua forma de concatenar ideias, de trazer jurisprudência, de defender um ponto é suficiente, né? Se sua argumentação é suficiente, se você tá sabendo fazer isso. E isso é extremamente importante para outras funções que você vai cumprir depois, né? Para você fazer isso, sei lá, numa petição inicial, em outros documentos, você vai precisar fazer isso com maestria. Então, esse é um bom momento para você fazer isso com um tema que você escolheu, que você gosta e que vai passar aí pelo crivo de vários profissionais. E esse é um segundo ponto muito importante. Escolhe um tema que te interesse, um tema que você goste, isso vai facilitar muito a vida. Eu te garanto que vai ter um momento que você vai odiar esse tema e que vai te dar ranço desse tema, que você vai querer não ter escolhido ele, porque você não aguenta mais ouvir falar nesse tema, mas com qualquer tema talvez isso fosse acontecer, porque a gente fica ali fazendo esse trabalho por muito tempo, ou com muita intensidade por pouco tempo, e chega um momento que a gente só quer queimar toda aquela papelada, jogar tudo pro alto, excluir aquele documento de Word no computador e nunca mais ouvir falar naquilo. Mas, se você escolhe um tema que você gosta, de repente o ranço até passa depois de um tempo, você vai querer revisitar aquele material, de repente nem vem um ranço, porque você ficou o tempo todo realmente muito interessado por aquele assunto, ou interessada, né? Eu já tenho aqui alguns vídeos sobre como iniciar uma pesquisa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, depois você dá uma olhada lá sobre como escolher um tema, mas escolhe algo que genuinamente te interesse. A pesquisa é muito sobre
curiosidade, sobre querer saber mais sobre o mundo, querer entender melhor uma área, querer entender melhor um assunto. A pesquisa é 100% sobre isso, sobre a sua curiosidade naquele ponto específico. E é justamente por isso que a gente chegou no nosso terceiro ponto, que é estimular a sua curiosidade. Já que a pesquisa é toda sobre curiosidade, você precisa estimular essa curiosidade. Você pode se fazer perguntas sobre aquele tema, conversar com pessoas próximas de você que queiram falar sobre aquele tema, ou conversar com pessoas que trabalhem com aquele tema, que possam te dar diferentes perspectivas. Você pode assistir vídeos sobre aquele tema, outras mídias, podcasts, ler livros sobre aquilo, sobre assuntos que tangenciem o tema, tudo que for te estimular a curiosidade, tornar aquele assunto mais e mais interessante, mais e mais rico, mais e mais cheio de perspectivas diferentes. E eu te garanto que ter toda essa noção de diferentes perspectivas, de diferentes mídias, de diferentes abordagens, vai tornar seu trabalho muito mais rico, além de te tornar mais interessado no trabalho. Mas a pesquisa é uma atividade intelectual e também uma atividade criativa até certo ponto, né? Uma atividade que te exige muito mentalmente e que pensar nela o tempo todo pode te desgastar demais e desgastar todo esse gosto pelo tema, toda essa curiosidade, enfim. O que eu quero dizer aqui é o nosso quarto ponto, que é: se afaste da pesquisa por um momento, né? Se você tá correndo aí seu TCC, pelo menos tenta se afastar fazendo intervalos durante seu estudo, enfim, faz o possível. Mas se é uma pesquisa que você tem um pouco mais de tempo para terminar, tenta não pensar nela por alguns dias, final de semana, tenta desopilar, pensar em outras coisas, ver outras coisas. E não se sinta culpado por isso, você precisa dar esse espaço, porque às vezes é num momento que você nem tá pensando na pesquisa que te vem um insight legal. Às vezes é parando de pensar nela que quando você volta com uma cabeça descansada e consegue fazer novas conexões entre os assuntos que antes pareciam não ser possíveis, ou você não tava, enfim, que a coisa não tava fluindo. Outro ponto legal é quando você for fazer sua pesquisa, né? Quando você for pelo menos escrever sua pesquisa, fazer a parte onde a gente senta a bunda na cadeira e precisa estudar muita coisa, ler muita coisa, é criar um ambiente, na medida do possível, um ambiente gostoso. Não sei, faz um chazinho, um cafezinho, não sei se você gosta de uma vela aromatizada, ou aproveita um dia de chuva para escrever, não sei, o que te agradar mais. Porque tudo isso vai te ajudar a aproveitar um pouquinho mais aquele momentinho como algo bom. Não sei, pelo menos pra mim ajuda bastante. Aqui vem um ponto que é quase opcional, que é se envolver com o tema de outra forma. Por exemplo, você tá escrevendo lá seu TCC e você se deu muito tempo para escrever o TCC. E aí vai ter um salão de iniciação científica. Você pode pegar só um aspecto daquele tema, um aspecto que talvez nem seja tão abordado no TCC, e você ir lá e apresentar no salão de iniciação científica, ou num evento. Ou, por exemplo, você vai estudar um bairro da sua cidade. Você ir naquele bairro, você se envolver mais com aquele bairro, você passar a vivenciar mais aquele bairro, enfim. Você vivenciar de alguma outra forma o seu tema, para que você se envolva mais com ele, você abrace mais ele, e isso também provavelmente vai te trazer um estímulo extra, né? Acho que tem a ver também com isso de buscar gerar curiosidade, buscar em vídeos, buscar em outras mídias, outras perspectivas sobre o tema, mas acho que nesse sentido é você mesmo tentar ter uma perspectiva diferente sobre o tema, né? De alguma outra forma. Nem que seja em casa, escrevendo sobre o tema de uma outra forma, sobre uma pontinha daquele tema, ou que seja indo a campo e falando com as pessoas e, enfim, vivenciando o tema de uma outra forma. E por fim, é que você peça opinião das pessoas, seja das
seus colegas do grupo de pesquisa, de alguma outra pessoa que tem algum know-how ali, né, que entenda um pouco da matéria e que possa te dar esse feedback antes da banca, porque isso provavelmente vai te trazer mais segurança e com mais segurança você vai se interessar mais pelo trabalho, enfim, acho que é um ciclo tudo isso. Mas assim, eu apelidei esse ponto de fã ou hater, como a Anitta, né? Porque quando alguém te dá uma opinião, é muito importante que você tenha também senso crítico em relação ao senso crítico do outro, né? Da outra pessoa. Você precisa entender e sopesar se aquilo que a pessoa vai falar sobre o seu trabalho, inclusive que a banca vai falar, se de fato aquilo que a pessoa tá falando levou o seu trabalho em consideração e tem a intenção de melhorar o seu trabalho realmente. Porque se for só um xingamento, que acontece às vezes, né? Então, se for simplesmente apontar uma falha do seu trabalho que não pode ser refeita, se for simplesmente xingar sua forma de fazer o trabalho, daí você não precisa levar em consideração, né? E eu acho que faz sentido a gente já ir com essa perspectiva antes de ouvir a crítica e pensar que, bom, se tem a intenção de melhorar meu trabalho, eu vou fazer de tudo para seguir esse conselho, mas se não tem, de repente a pessoa não tava num bom dia ou ela não é muito boa em dar feedback e tudo bem, passou. Aproveita só aquilo que vai realmente te ajudar. Por fim, 2 pontos que eu não tinha falado ainda. Faz um diário de pesquisa. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo, sobre todos os motivos pelos quais eu acho que fazer um diário de pesquisa ajuda, e esse é um deles. Eu acho que te faz se envolver mais com a pesquisa, te faz notar sua evolução, maravilhoso. E outro ponto é, busca leituras que te interessem ou pega aquelas leituras que já te interessaram em algum momento e faz uma releitura, ou tira aquelas leituras da pilha de leituras ali que estão esperando para serem lidas e vai passando o olho nelas até encontrar uma que te estimule mais, que te chame mais atenção, que pareça ser mais interessante. Dá uma chance para essas leituras, porque elas podem ser super interessantes para o seu trabalho, podem te estimular a gostar mais desse tema, gostar mais de fazer pesquisa, e fazer pesquisa é muito bom. Bom, espero ter te ajudado. Deixa o like para saber se vocês gostaram, se inscrevam no canal para outros vídeos como esse e me contem aqui também o que vocês fizeram para gostar um pouco mais de fazer pesquisa. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.